Isso de fazer crítica com o risco, não é? Claro que não é uma escrita muito profunda, mas são imagens que qualquer falante de português chega a achar uma revoltinha para dentro que nos faz rir, não é? Bem, eu sei que está aqui um humorista conceituado, mas por acaso é um problema. Não sei se é conceituado. Conhecido, o senhor é conhecido. Eu pensei que conhecia a sua Não, mas é um facto, é uma coisa que felizmente tem dado a volta em Portugal. É uma coisa grosseira naquele sentido, no sentido do understatement que ele tem, não é? Desculpa estar a falar inglês, portanto, do inuendo da falar inglês, não é? E depois ele tem aquela coisa muito engraçada do twist inteiro, não é? A volta surpreendente no fim, não é? Quando a pessoa não está à espera, não é? Mas depois há aquela coisa de. Mas, olha, estava há um bocado a falar dos Maias, eu só via a trela, não é? A trela, como diria o Laurodémio, não é? Sim. Só via a trela. Aquele Ega, só a chapada. Eu já li o Maia não sei quantas vezes. O Ega é um Mephistófeles celúrico. E o que eu vi ali era o celúrico sem Mephistófeles, não era? Era grosseira, aquela moura, pronto, não vou citar nomes, mas que fez escola em certa altura. Senão eu acho de ironia, eu acho que o Fernando Pessoa viu muito bem aquela história. O Jonathan Swift, o Fernando Pessoa dá o exemplo do panfleto Jonathan Swift contra a forma na Irlanda. E ele consegue fazer uma coisa absolutamente extraordinária, que é de uma ponta à outra, a sério, procurar uma solução muito simples irlandesa como aos filhos. Sim. Isto cá, acho que 80% até dos nossos intelectuais diziam que horror! Estamos a falar de um texto do século XVIII, não é? Exatamente, e magnífico, não é? Isto é uma ironia, que é de um humor negro, obviamente, porque a situação é negra, mas é provavelmente a pior crítica. A única coisa que eu estou a dizer é que eu percebo o que ela está a dizer, que acha que provavelmente do ponto de vista literário isto não é tão complexo como outras coisas. Não, por isso foi dito, isso literariamente, claro que há coisas que eu gosto mais, mas não foi dito, não é isso. Eu acho que o grande mestre da literatura. Quando ele falou o simplista, acho que era um bocadinho estranho. Simplista. É um grande. E não é por acaso. Na construção. Já agora vou dar a minha opinião. Minha humilde opinião, porque é mesmo humilde, que eu não sou nada letrada, mas estou a gostar de ouvir, porquê? Porque ele consegue, nos textos, mostrar valores, coisas bem profundas, bem sérias, mas consegue brincar e dar-nos o outro lado. E obriga-nos a pensar que, de facto, há evidências que nós temos que brincar com elas, senão... Sim, e há outra coisa, estes textos eram para os jornais, é para toda a gente ler. Para toda a gente, exato, não é abrangente. E fala coisas não fácil. E nem sempre não é nada fácil. Eu não vou dizer na minha idade, não sei se não tempo de ler, ainda era criança, mas ler Miller no Diário Popular. Por isso é que eu disse logo Diário Popular. Devias ter guardado, pá, devias ter guardado. Miller tinha um grande diário. Não, às quartas-feiras. Era semanal. E fazia os desenhos, portanto era uma página inteira que ele desenhava. Sim, estão aqui alguns exemplos Aqui há alguns exemplos. Mostra os desenhos dele. Os desenhos. Mais à frente. Ele desenhava bem. Desenhava, pá, e tinha um estilo. Dependia do dia, o resto tinha estilos diferentes. Imitava o Picasso, depois imitava as minhas. Onde é que estão os desenhos? À maneira de... Está aqui, alguns desenhos dele. Esta era a página do Pif Paf. E depois tem aqui alguns exemplos, cartoons dele. Portanto, ele tinha estilos diferentes, dependia da piada que tinha para contar. Pronto, eu acho o Igor um grande autor. Eu também acho. Acho que foi uma das mais belas descobertas que eu tive de literatura brasileira. Também não li assim tanto, conheço também o Rodrigues. Estás a ver, porque mesmo o escritor de romances como Jorge Amado também é muito irônico e é muito profundo e crítico social. Também é verdade. Sim. Bom, eu infelizmente vou ter que abandonar, tenho que ir fazer um casamento, é a minha vida. Mas não nos convida, vamos todos. É um casamento, se há música no casamento. Em Sintra, que não é propriamente aquele lado, não é? Mas de qualquer das formas, antes deixem-me dizer-vos que gostei desta toada. Eu participo numa outra coisa lá em Lisboa que é à segunda-feira no Povo. Que são os poetas do povo, e aquilo é muito engraçado, mas não existe esta discussão, eu acho que isso é muito interessante, torna o público muito mais ativo, que é uma característica um bocado do Norte. É curioso, eu estava há 2 dias a ver uma entrevista do Oliver Stone, ele veio aqui ao Douro Film Festival,
e deu uma entrevista a um jornalista da SIC e ele disse uma coisa incrível que nem sequer sabia. Bem, mas o Oliver Stone é um realizador bastante estudioso, e ele estava a falar do Porto e estava a falar de uma característica que o Porto tem e que distingue o Porto das outras cidades que ele conhece. E o que ele dizia é que o Porto e as pessoas do Porto normalmente prezam muito a sua liberdade e que a defendem, que historicamente isso por diversas vezes foi comprovado. Achei graça o Oliver Stone estar a... Se calhar foi depois do Porto ter dado uma medalha, ele se calhar estudou um bocado... Se calhar o Google o que é que está aqui na Wikipédia, não é? Já estava com medalha ao pai. Bem, de qualquer modo, para o final, dois textos muito... Bem, eu acho, deixa-me só dizer-vos que acho este tipo de iniciativas maravilhosas, acho ótimo, acho que o Rui tem feito um trabalho extraordinário, aliás, sempre que vejo que ele faz aqui uma sessão, tento promovê-lo ao máximo no meu Facebook, porque eu lembro-me ainda, só a título de curiosidade, há muitos anos atrás havia umas coisas que eram as quintas do Pinguim, que era o Joaquim Castro Caldas. Segundas. Eram as segundas, pois é. A idade, não é? Eu disse isto na minha memória, não é? Eram as segundas Pinguim. E uma vez eu era repórter de uma rádio, que era a Rádio Energia, e fui lá fazer uma reportagem. Uma hora em que eu me lembrei de a fazer, porque nesse dia eu gravei algumas coisas do Joaquim Castro Caldas, dos convidados e não sei o quê, e quando cheguei ao final, estou a dizer uma hora, mas não aconteceu nada dramático, e quando cheguei ao final disse que era giro o Joaquim Castro Caldas me dizer um poema. Ele disse, só te digo um poema se formos os dois para a casa de banho. Assim, mau, mas porquê é que temos que ir para a casa de banho? Porque é na casa de banho que se deve dizer poesia. Bem, quando nós entramos na casa de banho do Pinguim, era uma casa de banho muito, muito pequena. Eu lembro de ter 18 anos e dizer assim, mau, isto vai acontecer aqui com alguém dramático. Bem, eu lembro que a cesárea. Sim, depois eu não tinha tido essa experiência. Só me lembro do Joaquim Castro Caldas dizer, a poesia tem que ser dita com os colhões, percebes? E eu tipo, tinha 18 anos, só espero que não me faças mal aqui dentro, não é? E isto é um daqueles episódios, eu lembro-me que já na altura as segundas do Pinguim eram muito, muito comentadas e era um espírito que me fez lembrar disso. Bom, de qualquer das formas, fez com dois textos muito, muito pequenininhos do Milor, acabam por ser duas morais quase, embora o primeiro seja mais isso do que o segundo. Bom, o primeiro é assim, chama-se A Viúva. Quando a amiga lhe apresentou o garotinho lindo, dizendo que era seu filho mais novo, ela não pôde resistir e exclamou, mas como? Seu marido não morreu há 5 anos? Sim, é verdade, respondeu então a outra, cheia daquela compreensão, sabedoria e calor que fazem os seres humanos. Mas eu não. Estavam os dois caçadores bem no... Isto é o último. Estavam os dois caçadores bem no centro da África, quando por trás de uma colina, de dentro de uma gruta, da escuridão de uma mata, do seio de uma grota, surgiu um tigre de dentes de sabre. Disse um dos caçadores, um animal pré-histórico, o mais terrível e o mais precioso dos animais pré-históricos. E o que é que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, sugeriu outro, preparando-se para correr. Você fica aqui, aguenta o bicho, que eu vou espalhar a notícia pela África inteira. Este texto tem uma particularidade, é que as notas de rodapé são mais extensas do que o próprio texto em si. Tem piada. Olha, tens que eu tenho que ir embora. Obrigado. Eu vou ler mais meia dúzia. Sim, muito obrigado. Até logo. Vou para o meu casamento. Se vocês quiserem ler mais meia dúzia. Então este chama-se O Inimigo. É o problema de convidar gajos famosos, tem coisas para fazer. E agora fica aqui o tipo que não é famoso. Esta é a história de Romy. A malta agora a malta da esquerda tem que relevar um bocadinho, ok? Relaxar um bocadinho. Esta é a história de Romy, comunistazinho aproveitador, que viajou num trem de São Paulo para o Rio numa cabina dupla. O seu companheiro de cabina era um homem extremamente afável, educado, acessível, e Romy sentiu-se logo à vontade para lhe pedir emprestado o jornal enquanto os dois jantavam num vagão ao restaurante. O homem nem teve dúvidas. Dobrou o jornal que nem acabara de ler e passou ao Romy.
Quando veio o jantar, o homem pediu-lhe uma cerveja. Romy perguntou se poderia servir-se de um copo. O homem acedeu, sorridente, com certeza. Acabado o jantar, o homem puxou um charuto, ofereceu outro a Romy. E Romy, naturalmente, aceitou. Depois foram deitar-se. Pollock, Coiroc, Moroc, Bodoc, Pollock, Cotroc. E entre parênteses, efeito do som do trem varando a noite. Isto é bonito. Estão a ver? Isto lido é engraçado. Portanto, os sons do comboio. Romy perguntou se o homem se importava de dormir no beliche de cima. O homem disse que não. Pediu-lhe para trocar de travesseiro. O homem concordou. Usou o sabonete do homem para lavar o rosto. O homem deixou-o usar, sorrindo sempre, e ainda lhe ofereceu a toalha para enxugar-se. E só protestou mesmo foi de manhã, quando Romy, ao acordar, perguntou-lhe se podia emprestar a escova de dentes. Bem, a escova de dentes, meu amigo, disse o homem. A escova de dentes é um objeto pessoal, não posso emprestar-lhe. É até anti-higiênico, nocivo, prejudicial à saúde, eu emprestar-lhe. Desculpe, mas não empresto. Romy calou-se. Lavou-se, sentou-se à mesa do café, amuado, sem dizer uma palavra, tomou o café, todo em silêncio. O trem chegava à estação, a mulher de Romy, que o esperava, pegou-lhe a mala e beijou-o contente e perguntou-lhe se tinha feito boa viagem. Fiz boa viagem, respondeu Romy. Magnífica mesmo. A única coisa desagradável é que viajei na mesma cabina com um anticomunista. Bom, e agora a morte do usuário. Pronto, a malta de esquerda agora vai gostar mais. E já entro num outro tipo de textos num outro tipo de textos que o Milor escrevia, que era teatro. Ele também foi dramaturgo e nesta página do Pif Paf ele fazia pequenas peças, coisas de 3 ou 4 linhas. Então esta peça chama-se A Morte do Usuário. Personagens: o usuário, a mulher e 2 filhos. A ação: em seu catre, morre o usuário, cercado pela mulher e pelos 2 filhos. Ato único. Diz o usuário: morro, estou morrendo, morro e não posso levar comigo os bens da terra. Eu agora vou usar a tornar isto mais engraçado. E o humorista já foi embora, já posso fazer figura de palerma, porque senão... Mas é bom, arranjas-me outra cerveja, se chegou. Eu hoje estou a abusar, não estou? É que eu não quero nada disto, não vale nada. Não vais beber disto, depois não. Não, podes aproveitar agora. Não, posso. O usuário está no catre, portanto deitado a morrer. Morro, estou morrendo, morro e não posso levar comigo os bens da terra. Responde a esposa: morre em paz, querido. Nós faremos para você um belo enterro de segunda, com algumas flores e 2 ou 3 carros. Obrigado, senhor. O primeiro filho: não permita esse esbanjamento, meu pai. Vamos tratar um coche simples, com um caixão de terceira. Não precisamos nos preocupar com as flores, porque sempre aparecerá alguém que leva algumas. O segundo filho: por que o coche? Não podemos levar nós mesmos o caixão? O coche está custando dinheirão hoje em dia. O usuário: vocês têm razão, vocês têm toda a razão, minha estimada mulher e meus amados filhos. Mas por que caixão também? Olhem, aproveitarei as últimas forças que me restam e vou andando a pé até o cemitério. Esposa e filhos em conjunto: oba, boa ideia! Mortalha rápida, que é o pano cai. Vamos ver outro. O capitalismo mais reacionário. Também para a malta de esquerda, ok? Mas o do anticomunista até piada, não foi nada anticomunista. Não. Dá um significado à palavra comunismo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. O capitalismo mais reacionário. Tragédia é um ato. Personagens: patrão e empregado. Época atual. Ato único. Diz o empregado: patrão, eu queria lhe falar seriamente. Há anos que trabalho nesta empresa e até hoje só cometi um erro. Diz o patrão: está bem, meu filho, não tem importância. Mas de agora em diante tome mais cuidado. Pano bem rápido. Os intelectuais. Esta é para o César.
e para o Virgílio. Ô Virgílio, está muito sério. Os intelectuais, tragédia em um ato, personagens, dois cavalheiros interessadíssimos em literatura.